Alô. Boa noite, gente. Tudo bom? Ó, a casa tá vazia hoje, será que é o frio? Poxa. Eu não acho que é o palestrante, não, acho que é o tempo. Se fosse palestrante, tinha cadeira até do lado de fora. É ruim. Sejam Com todos... esse assunto aí o pessoal foge. Não, mas aí é que tem que vir, poxa. Aí Ou é não. que tem que vir. Ou não. Aí é que tem que vir. Esse assunto é muito bom. Vamos iniciar então a nossa reunião pública de hoje. Muito obrigado por vocês terem vindo. Eu já tinha separado aqui do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, a seguinte mensagem. Nem tudo o que nos aborrece e faz sofrer é forçosamente o mal. Quando os irmãos de José o venderam, o que parecia um mal tornou-se maravilhoso bem, pois lhe deram a oportunidade de chegar a ser governador do Egito. Tenha confiança no Pai, que sabe extrair o bem daquilo que nos parece o mal. Entenderam a mensagem? Não se desespere, confie e siga em frente. Eu nem sabia, hein? Vamos orar, meus amigos. Vamos fechar os nossos olhos, relaxar o nosso corpo e nos conectar com a espiritualidade trabalhadora da casa, que com certeza está aqui agora, nos recebendo, nos amparando. E vamos dizer assim, Mestre Jesus, que bom temos a doutrina que nos acolhe e que nos esclarece de tantas dúvidas e que muitas das vezes seca as nossas lágrimas com uma frase, com um escutar do bem. Que bom que trouxeste ao mundo essa doutrina que, além de nos esclarecer, também nos une à prova de estarmos aqui. Protege-nos nessa noite, ilumina cada vez mais o nosso companheiro Vitor, que vai falar de um assunto que é muito interessante, mas que toca muito ao coração daqueles que sofrem e precisam de ajuda. Que assim seja. Contigo. Boa noite. Tudo bem com vocês? Deixa eu pegar o... Cadê o passador de slide? Eu não sei se eu botei no bolso. Aqui. Boa noite a todos. Tudo bem? Me ouvem bem? Tranquilo? Tá bom o som nessa altura? Tranquilo? Joia? Bom, sempre que me chamam para fazer palestra no sábado, tem uma solicitação paralela, né? Olha, que seja uma palestra acolhedora, tranquilo, muito amável, muito agradável. Porque tem gente de primeira vez, alguém de primeira vez? Então, gente, não, tem que ser uma coisa acolhedora. Então vamos falar das sombras. Não, um assunto agradável, acolhedor, que nos perturba um pouco e que, de certa forma, vai buscar desmistificar uma tendência natural do espírita, né? Eu fiz alguma coisa, fui o obsessor. Nunca fui eu com as minhas sombras, né? Eu agredi alguém, xinguei alguém, eu tenho inveja, eu fui corrupto, eu fui promíscuo. Ah, não, foi o meu obsessor que me fez fazer isso, ele encostou em mim e aí, nossa, tomara que saia de mim, né? Não tem essas coisas assim? Se pensarmos, e tem até uma questão do Livro dos Espíritos que fala sobre isso, né? Influenciam os espíritos, os nossos pensamentos, as nossas ações? Sim, mais do que imaginais. Mas nós somos responsáveis. Influenciar é uma coisa, determinar é outra. Tranquilo até aí? Beleza? Então, é uma primeira sinalização de uma palestra light, tranquila, extremamente acolhedora que farei. Primeira, outra observação interessante.
o tema da palestra não é o trabalho sobre as sombras, não é o trabalho nas sombras, não é o trabalho contra as sombras, é o trabalho com as sombras. É o trabalho com as sombras. Então a gente não trabalha contra elas, a gente não trabalha sobre elas, a gente não trabalha nelas. A gente trabalha com elas. Tranquilo até aí? Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala do trabalho com as sombras, a gente tem essa questão, né? O que são essas sombras? O que são as sombras? Algum psicólogo na área? Algum psicólogo? Algum? Ninguém, nenhum psicólogo? Ou então posso falar um monte de besteira? Hã? Psicólogo? Nenhum? Tranquilo? Vamos lá. Quem parece mais com sombras? Esse desenho? Psicóloga? Show. Junguiana? Junguiana não. Psicanálise? Não? Então tá tranquilo. Esse desenho parece mais com as sombras ou esse daqui? Quem vota no primeiro? Parece mais com as sombras. Quem vota no segundo? Pô, eu voto no segundo. Vá, pelo amor de Deus. Eu voto no segundo, amarradão, tranquilo e sereno. Falou em sombra, é quase o dementador do Harry Potter, né? Pô, se você não tem esse conceito é porque você não viu o filme. Se não viu o filme, veja, né? É porque você tem que ter esse conceito. As sombras são iguais aos dementadores do Harry Potter. Eu, por exemplo, trouxe para trazer a apresentação, eu trouxe duas sombras, né? O Darth Vader e... são pendrives. São pendrives. Teoricamente são duas sombras. São duas sombras que existem lá no filme. E, na verdade, todo filme que a gente vê tem sombras, tá? Quem acha que esse cara aqui parece com nossas sombras? Tem algumas pessoas sinceras, né? Um monte de gente que segue a tipologia normal e algumas pessoas sinceras. As sombras são partes constituintes de nós mesmos. Né? Ah, não, mas eu não tenho, eu sou um ser de luz, etc, etc, etc. Você está redondamente enganado, senão você não estaria aqui, estaria encarnando em outro mundo. O que é isso? Não, daqui a pouco tem, calma, daqui a pouco tem essa discussão da sombra, fica tranquila. Vai ter, não antecipa não, não dá spoiler não. Então, o que são as sombras? São partes constituintes de nós mesmos. Mas o que são essas sombras? O lado sombrio, da força. Aqui. Mas ele era ruim? De todo? Por que ele ficou ruim? Ninguém se lembra do filme direito, né? Qual foi o motivo dele se tornar o que ele se tornou? Ele queria salvar quem? Padmé Amidala da morte. A única forma que ele encontrou foi se ligar ao lado sombrio da força, porque disseram que ele ia aprender a salvar as pessoas da morte. Então a intenção não foi ruim, o caminho foi errado, que é o que nós fazemos. Nascemos simples e ignorantes, e por uma tendência natural do ego, sempre vamos caminhar para o lado da ignorância. Por quê? Porque é muito mais agradável. E a gente vai cultivando sombras, criando sombras, andando com um monte de gente em volta, mas não são os obsessores, são nossas sombras, tá? Tranquilo até aí? Beleza? Sereno? Tranquilo? Se eu falar besteira, tu me avisa, tá? Porque é só psicologia hoje o dia inteiro. Quer dizer, a noite inteira. O Antônio disse que eu posso ir até umas 11 da noite, então eu tô tranquilo com isso. Vamos lá. Qual é o nosso contexto hoje e o contexto que Joana de Ângeles nos apresenta, tá? E aí, para quem não me conhece bem, eu estudo Joana de Ângeles, né, há uns 8, 10 anos, e eu venho falando sobre Joana de Ângeles, tem um grupo de estudo sobre Joana de Ângeles, etc. Quando eu vou nas casas, eu acabo dando preferência por falar do Evangelho, porém, com a visão de Joana de Ângeles, tá? Primeiro item de contexto interessante. Vivemos numa sociedade com um apelo muito grande ao exterior. A gente é impulsionado fortemente para viver o externo, para viver de aparências, para publicar as coisas, para viver no Instagram, para viver mostrando para as pessoas o que eu desejaria ser, porque a gente não mostra o que a gente é, a gente mostra o que desejaria ser. Tem uma frase antiga que eu gosto muito, que dizia o seguinte: um cartão de crédito é algo que você tem
para comprar algo que você não precisa com dinheiro que você não tem, para mostrar para as pessoas que você não gosta, alguém que você não é. Isso é sensacional. A gente está vivendo pelo externo, a gente está vivendo direcionado para o externo. Joana critica muito isso. E Joana vai sinalizar depois o seguinte: quanto mais para fora eu vivo, mais vazio eu estou aqui dentro. Beleza. Segunda questão. Pela questão da mídia, e aí não sou eu que estou dizendo, é Joana, apesar que eu tenho essa crítica muito forte em mim, pela questão da mídia, pela questão da propaganda, pela questão de uma série de coisas, a gente vive uma busca da felicidade material. Quanto mais eu tenho, mais confortável eu me sinto. Ainda estou contextualizando, tá? Isso aqui são contextos que vão gerar, de certa forma, as sombras. Então a gente busca muito a felicidade material, né? Eu costumo dizer nas palestras que a gente faz 3 coisas nessa encarnação. Quais são? Tentar emagrecer, passar raiva e pagar boleto. No caso do Antônio não, porque não precisa. Tenta engordar. A gente sempre tem um parâmetro de peso, né, errado. Né? A gente está sempre tentando alguma coisa. No meu caso, tentar emagrecer, pagar boleto e passar raiva. A gente tem muito essa coisa que quanto mais material eu tenha, quanto mais bens eu consigo acumular, quanto mais eu tiver, coisas eu tiver, mais confortável eu estarei. Problema nenhum você ter as coisas. O que não pode acontecer é as coisas terem você. Você ser dominado por isso, viver em função disso. Beleza. Outra questão de contexto. Precisamos, desejamos, queremos curtidinhas no Instagram. A gente busca a validação alheia e a comparação. Fulano viajou para Miami. Eu vou para Oxford. Eu sou mais chique. Né? Fulano foi para Espanha. Eu vou para a Suíça. E aí eu ganho mais curtidas. A gente vive em busca de validação alheia. Como se a opinião alheia nos definisse. Né? A maioria das pessoas que buscam a psicoterapia, em algum momento, vão dizer que os outros, porque os outros não me entendem. Tá, e você consigo mesmo? Que talvez seja o maior problema de sempre. Né? Você se colocou em algum momento no bolso e seguiu a vida baseado na opinião dos outros. Só que imagina se eu tentar atender a esse grupo aqui. Cada um tem uma opinião diferente do que eu deveria fazer. A blusa deveria ser outra, eu deveria ser mais magro, eu deveria. Se a gente busca essa validação alheia, e se eu busco me comparar com outros, pior ainda. Se a gente está numa evolução espiritual que é na vertical, eu tenho que ser hoje melhor do que eu fui ontem. E não melhor do que o Antônio, melhor do que a Andréia, melhor do que ninguém. Então a gente tem que buscar ser melhor do que nós mesmos no passado. E outro contexto, quarto contexto, uma crise de sentido, de ansiedade e de vazio. Vivemos uma era, e Joana aponta isso em vários livros da série psicológica, são 16, começa em 1980 e blau e vai até 2000, no sentido de temos uma crise existencial, temos uma crise de ansiedade. O que é essa crise de ansiedade? Tem um lado neurofisiológico disso muito grande, mas tem um lado que eu tenho uma preocupação com o futuro, eu gostaria de controlar o futuro. Eu não controlo nem a minha fisiologia, quanto mais o futuro. Eu não controlo o trânsito do Rio de Janeiro. Como é que eu vou controlar o futuro de forma ampla? Isso gera ansiedade. Essa busca de ter controle gera ansiedade. Por que a gente tem essa busca? Por falta de fé, por falta de perspectiva de longo prazo, por falta de alguma coisa mais sólida que a gente tenha, porque o nosso ego ele vai ser sempre fragilizado. Né? O nosso ego, que é o nosso CPF, né? Nós somos o espírito e temos um ego. Arrumei uma roupa e vim para essa encarnação. Nessa encarnação eu sou o Vitor. Já fui outras coisas bem piores, vocês nem imaginam. Né? Não que eu saiba, mas eu também não quero saber. Mas esse ego nesse CPF, ele quer tudo a favor dele. E quando as coisas não vão a favor, eu tenho uma crise de ansiedade, busco comparação, busco validação alheia, busco ter mais coisas para dizer para as pessoas que eu sou muito bom no que eu faço. E em algum momento, por estar tão fora, tão focado no lado de fora, eu me sinto vazio.
A grande crise que Joana coloca pra gente na série psicológica é que quanto mais externo eu sou, quanto mais preocupado com as externalidades, mais vazio estarei dentro. E em algum momento vai cair uma ficha e a gente vai se sentir vazio, tá? Vamos lá. Uma definição poética das sombras. Agora vamos falar de sombras, né? Uma definição poética de sombras. Um repositório de nossa vida não vivida, oprimida, o porão da alma onde arquivamos os traços de personalidade que reprimimos. Eu sou agressivo, promíscuo, invejoso, corrupto, etc. Mas ninguém pode saber. Não conta pra ninguém. Combinado? Combinado? O que eu faço com isso? Guardo dentro de mim. Isso são sombras. Porque o ego controla tudo, então ele mantém as sombras guardadas num negócio que a gente chama de caixinha de Pandora. Só que essa desgraçada dessa caixinha de Pandora, muitas vezes, se abre em momentos de fragilidade do ego. Acontece o quê? Pula. Geralmente pula na frente de todo mundo. Nunca é sozinho, né? Tu tá em casa, dá um ataque, legal, tranquilo. Geralmente tu vai dar ataque no trânsito, tu vai ser corrupto na frente dos outros, você vai cometer esses deslizes, essas faltas, na frente dos outros. E aí a gente passa vergonha. Sempre que você percebe que passou vergonha, que você diz assim, nossa, nem era eu, era o obsessor, né? Sai de mim, né? Tu faz um negócio desse? Isso são as nossas sombras, que são um repositório da vida que a gente não viveu. Não vivemos por uma contenção social, claro, a gente não pode fazer tudo que dá na telha, né? Eu, principalmente dirigindo, não posso fazer tudo que me dá na telha, graças a Deus. A gente mantém um mínimo de seriedade, um mínimo de tranquilidade no processo. E outras coisas que são boas. Daqui a pouco a gente vai ver que a sombra nem sempre é negativa. Existem sombras que são positivas. Tranquilo, uma definição poética, bacana para ser acolhedor e tal, pessoa que veio pela primeira vez e tal, né? Proposta de Joana em relação às sombras. Sempre, o trabalho não é de eliminar essa faceta, de eliminar as sombras. A gente não elimina as sombras. A gente não busca fugir das sombras. E eu vou pedir que todos vocês se levantem. Por favor, levantem-se. Olhem suas sombras no chão. Movam-se para longe delas. O que acontece quando você se move para longe das suas sombras? Por que ela vai atrás? Ela faz parte de você. Olha lá, eu vou andando, a bicha vem me seguindo. Às vezes ela fica mais comprida, né? Dependendo do ângulo que faz, ainda aparece mais do que eu queria que aparecesse. Então eu vou ficar embaixo de uma lâmpada retinho, que aí retinho não vai aparecer. Mas são várias sombras que nós temos. Quando a gente tem várias sombras, não adianta tentar ficar retinho embaixo de uma lâmpada, porque uma desaparece, mas aparece um monte de outras. Pode sentar. Ué, tu estava lá, tá vendo parar aqui na frente? Tá tudo bem contigo? Tá tudo bem? Então, não se busca eliminar as sombras. A gente não elimina, a gente ilumina para que elas se integrem ao self. Não é fácil, não é simples, não é rápido, mas é a nossa busca. O que nós chamamos de reforma íntima, o que os budistas chamam de iluminação, o que Joana chama de individuação, na verdade, é simplesmente a aceitação, o trabalho com essas sombras, para que elas se tornem o quê? Iluminadas e não queiram competir. Porque como a gente tem um ego competitivo, tu imagina a sombra que está guardada na caixa de Pandora, tranquei ela no quarto, fechei dentro do armário. Primeira chance que a chave cai no chão, o que acontece? Sai logo umas 3 ou 4. Aí, quando é bom, é quando sai 3 ou 4 logo, perde as estribeiras, xinga um monte de gente, comete um monte de atrocidade. Nossa, nem era eu. Não, exatamente isso que acontece, tá? O trabalho não é eliminar essa faceta, mas trazê-la gradualmente à luz da consciência. É um trabalho consciente, é um trabalho de dedicação, tá? Integrando-a de forma construtiva à nossa personalidade total. A gente não elimina, a gente não mata, não joga pela janela. A gente costuma dizer, na área de psicologia, que sombra tem que descer pela escada. Se jogar pela janela, ela parece que volta ao mesmo tempo. Tu joga, ela volta, né? Não tem matéria, então tu joga, ela é levinha, volta pela janela. Outra coisa, ela vai voltar na frente de todo mundo. Presta bem atenção nisso. A sombra geralmente aparece
na frente de todo mundo, para a gente passar vergonha mesmo. Para o ego perceber o quê? Ele não é o motorista do carro. Ele é talvez um passageiro. Talvez ele seja só a tinta do carro. Talvez nem isso. Tá? Mapeando o território sombrio. Um negócio agradável de fazer também. Jung definiu a sombra como aquela personalidade oculta, recalcada, frequentemente inferior. O nosso oposto não vivido. Tudo que a gente não vive, que a gente não expressa, vira sombra. Vira recalque. Qual é o problema do recalque? Algum engenheiro mecânico? Nenhum engenheiro mecânico? Bomba com recalque. Bomba com recalque vai dar problema, não vai? Recalque é uma pressão que se faz quando você tem um recalque na tua instalação da água da sanitária, você corre o risco de ter um vazamento gigantesco e explodir tudo. O recalque ele é uma panela de pressão. Eu coloco tudo na panela de pressão e guardo ali, eu oprimo. Não, eu sou tranquilo. Eu sou extremamente tolerante. Não pode estar tranquilo. Ou vai infartar, ou vai ter um derrame, ou essa sombra vai aparecer. Jung define isso como uma personalidade oculta, mas é frequentemente inferior. Ela pode ser superior. Tem gente com criatividade oprimida, tem gente com comunicação oprimida, tem gente com uma série de características que foram recalcadas, não vividas e se tornam sombras. E que vão aparecer em algum momento. Na hora que tu surta, tu vira artista, tu larga tudo, vai viver de arte na praia, e aí você se realiza, porque era o que você queria desde sempre. Já viu alguém que diz assim, mãe, pai, responsável, assim, não, eu não sei nadar, morro de medo de água. Aí um filho vai cair na água, a pessoa mergulha, salva o outro, sai e fala assim, nossa, graças a Deus, né, porque eu tenho morro de medo de água. Quem foi que mergulhou? Foi o ego da pessoa? Não, foi a sombra. A sombra tem impulso. Sempre que você faz alguma coisa por impulso, quase sempre é uma sombra, positiva ou negativa. Pode ser para salvar alguém, pode ser para fechar o outro no trânsito, pode ser para dar só uma encostadinha de lado, assim. Eu estou de parabéns, eu tinha essa palestra essa semana, falei, vou para o Rio na sexta-feira, falei, eu vou na paz, a 90 por hora, não vou fechar ninguém, não vou xingar ninguém, vai abençoado, vai ser de luz, vai na paz do Senhor, vai lá. Fui e voltei, 95%, 98%, foi bem tranquilo, bem tranquilo. Não bati pega com ninguém, não fechei ninguém, já é um bom caminho. Mas eu estava sozinho também, então posso estar mentindo, que a outra sombra é a mentira, claro, né? A Andréa não estava comigo, então eu estou mais soltinho, né? As sombras, vou eu e mais um monte de gente dentro do carro, né? Ainda mapeando o território sombrio. Joana define a sombra como um complexo funcional autônomo inconsciente. Só essa frase aqui dá para escrever 3 dissertações de mestrado, 4 teses de doutorado, mais uns 5 pós-doc. Vamos lá. Na psicologia, um complexo é algo não completo e que aparece. É um arquétipo não completo, o arquétipo da criança ferida, o arquétipo do pai, o arquétipo da mãe, o arquétipo do herói. Eu vou salvar todo mundo. Eu sou o Nemo, né? Nemo, eu posso tudo, eu resolvo tudo. Quando isso não está completo, surgem os complexos. O complexo da criança ferida, o complexo de superioridade, o complexo de inferioridade. Então, a sombra, ela é um complexo, principalmente quando ela brota. Ele é funcional, esse complexo. Tem uma função. Na verdade, mostrar o que você é de verdade, não é o obsessor. Combinado? Que a gente não vai mais... Vamos parar de culpar o obsessor? Grande parte das vezes é a gente mesmo. Ele tem uma função, ele executa coisas, ele faz, ele toma controle da ação. Ele funciona, ele toma controle da ação. Não era eu, era você. Não era o teu ego, era uma sombra. Mas está tudo junto, na mesma panela, na mesma caixinha de Pandora. Ele é autônomo. Tem vontade própria, o danado. Ele não vai... Olha, oi, tudo bem? É que eu queria ser agressivo. Eu queria ter inveja daquela pessoa ali. Posso? Ele não pergunta, não pede licença, não faz nada. Simplesmente ele tem autonomia e age. Verticaliza e aciona. Sem pedir autorização. E também não pede desculpa. Também não pede desculpa. E ele é inconsciente. E o próprio Jung diz que durante muito tempo, nós, enquanto não tomarmos... Freud fala isso, Jung também.
enquanto não tomarmos ciência do nosso inconsciente, vamos ser guiados completamente por ele e vamos chamar isso de destino. Ou então síndrome de Gabriela. Ah, não, é que eu nasci assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela. O pessoal mais novo não sabe o que eu estou falando, né, Antônio? A gente não sabe, não estão entendendo. Depois procura, por favor, na internet, Síndrome de Gabriela. É uma novela de 1815. 1930, 1815, 1930, que tinha a Gabriela, que tinha essa música, tá? É um complexo, tem funcionamento, não pede autorização, não pede licença e ele é inconsciente. A gente não aceita e não sabe, entre aspas, que ele existe, a não ser quando aparece. Mas como o ego tem uma arrogância, uma prepotência, o que ele diz quando acontece isso? Eu que estou no controle, isso aqui era meu obsessor, era outra pessoa. Quem já assistiu Cavaleiro da Lua? Uma série chamada Cavaleiro da Lua, top. Sombra para tudo enquanto é lado, distribuída no, né? No começo você não entende direito o que está acontecendo, depois, lá para a finaleira, ih, rapaz, o negócio é que... Já assistiu? Assiste, sensacional, sensacional. Sombra para tudo enquanto é lado. Depois você entende isso, tá? Ainda mapeando o território sombrio. É o resultado direto da nossa herança espiritual. Agora mais Joana, menos psicologia, mais espiritismo. Acúmulo de nossas imperfeições, tendências primitivas, débitos kármicos. O budismo, e aí Joana traz muita coisa do budismo, e Jung traz muita coisa do budismo, chama de karma quando é ruim e mérito quando é bom. Então aqui a gente fala de débitos kármicos consolidados ao longo de inúmeras encarnações. Nascemos simples e ignorantes. Essa ignorância faz a gente tomar o caminho mais agradável, mais fácil para o ego, que é o mais atrapalhado. Por ser o mais atrapalhado, a gente começa a acumular débitos kármicos e vai acumulando essas sombras. Beleza? Tranquilo? Tá vendo? O pessoal tá feliz na palestra light, acolhedora. Raízes reencarnacionistas dessas sombras. Justificativa de Joana sobre o porquê dessas sombras existirem. A maioria dos conflitos atuais, que tem origem nas sombras, possui raízes na teia vigorosa do passado espiritual. Tem uma parte pequena que é de agora. Algum trauma, alguma questão muito pesada que aconteceu agora, mas geralmente 99,9% das nossas sombras, da loucura que a gente faz, das coisas que a gente comete, vem de sucessivas encarnações cometendo erros, delitos. Lembrando sempre que pela lei da evolução, pela lei do progresso, essa é a nossa melhor encarnação. Tu imagina as outras, né? Deixa pra lá. Raízes reencarnacionistas ainda. O mecanismo de armazenamento dessas heranças é o perispírito. E aí Joana chama o perispírito de painéis delicados do self. Eu tenho o self e eu tenho como se fosse uma cebola, painéis que vão acumulando essas sombras no perispírito. Onde cada ato, pensamento e emoção em nossas vidas... Ah, mas eu só pensei. Foi só um julgamentozinho de leve sobre aquele desgraça, quer dizer, daquele irmão espiritual. Foi só um julgamento de leve. Fica marcado naqueles painéis do self. Pensamentos e emoções em nossas vidas pregressas ficam... Indelével é bonito, né? Indelével é o que eu não consigo tirar. Eu não consigo tirar a marca. Está marcado e acabou. Indelével. É muito bacana, né? Ainda, essa herança ressurge na existência atual com tendências inatas e impulsos automáticos, medos irracionais, simpatias e antipatias. Nossa, conheço fulano desde sempre. Acabou de conhecer. Então, é uma sombra que aparece que pode ser boa. Ou, meu santo não foi com dele. Antipatia instantânea. E conflitos que parecem desproporcionais às circunstâncias presentes. Joana coloca uma coisa que é muito importante. Em geral, a sombra ela é desproporcional. Cara, aconteceu uma coisa simples, não foi nada. E a reação é desproporcional, é a sombra. A sombra ela é inconsciente. Ela não conhece força. Ela vem,
com tudo que ela pode. Então, às vezes, alguém botou o dedo na sua cara. Cara, não é nada demais, botou eu mordo, né? Dou uma dentada. Tem gente que faz um escândalo, tu viu, ele botou na minha cara, é abuso, é isso, é aquilo, opressor. Cara, ele só levantou o dedo, estava falando, discutindo, botando o dedo, falando alguma coisa. Quando é muito desproporcional, é a sombra que tomou conta. Por que a sombra tomou conta? Porque o ego está fragilizado. Quando o ego se fragiliza, o ego está tomando conta, tudo tranquilo, tudo dominado, tudo sob controle. Igual o mestre de escola de samba. Ele bobeou. O que a sombra mais quer? Está presa dentro do armário. O que ela mais quer? Eu quero participar da festa, gente. Eu quero ir para a sala também. Tudo que a sombra mais quer é aparecer. Se ela aparece no formato sombrio, no formato Darth Vader, tem uma série de 9 filmes, mais 14 séries, mais um monte de spin-offs, etc, etc, pra gente ficar vendo, entendeu? Vamos lá. Nossos conflitos não são sinais de que estamos quebrados. Aí começa a perspectiva de cura de Joana. Não são sinais de quebra, mas sim indicações precisas do currículo que nossa própria alma, nós, lá no mundo espiritual, a gente pediu. Por favor, guia. Por favor, seu guia. Me dá a chance de passar por... Aqui, ó. Isso aqui é a palestra, tá? Daqui a pouco quem acertar, eu vou fazer um bingo. Quem acertar ganha a palestra impressa. Eu quero passar por isso, isso, isso. Aí o guia olha assim, rapaz, tem coisa demais aqui, hein? Eu vou cortar metade, vou te dar só metade. Toma. E a gente pede, é um currículo que nossa própria alma elaborou para essa etapa da jornada de aperfeiçoamento. Então, não adianta reclamar da sombra, não adianta reclamar das provas e expiações, porque nós imploramos a oportunidade de ter 5 cunhados, uma esposa flamenguista, o Vasco fora do campeonato mundial, ainda estão aviltando a possibilidade de ver o jogo amanhã não sei aonde. Eu vou arrumar uma confusão com esse negócio, mas eu estou tomando um remedinho para a sombra ficar tranquilo, porque também tem um remedinho, também pode, também tem. Né? Vamos lá. Sinais e sintomas. Agora é a hora do bingo. Quem gritar bingo primeiro ganha a palestra. Projeção psicológica. Sempre que eu critico algo no outro, é porque existe dentro de mim, senão eu não criticaria porque eu não perceberia. Isso me faz pensar, porque eu critico muitas coisas. Eu sou um cara muito crítico, depois a gente vai ver uma analogia aqui. E aí quando a gente estuda isso, pô, será que eu critico? Será que eu tenho isso dentro de mim? Porque eu critico porque eu não aceito. Mas justamente Joana diz o seguinte, se você não aceita é porque você ainda tem dentro de você. Senão você teria pena e compaixão daquela pessoa. E não crítica por aquela característica. Então eu já marquei um bingo para mim, tá? Então, bingo, tranquilo. Sempre que eu critico algo no outro, eu estou enxergando um espelho meu. Estou vendo a mim mesmo no espelho. Conflitos recorrentes e autossabotagem. Eu vivo em crise, vivo em conflito, não sei o que eu quero da vida, não sei o que está acontecendo. Fiz 2 mestrados, um doutorado, não consigo um emprego. Fiz o curso tal, quase passei no concurso, não consegui. Autossabotagem pura. Tua vida não anda, não é macumba, não é o teu obsessor, a tua ex-mulher não fez despacho, tua ex-marido não fez nada, é você com as suas sombras te travando. Segunda característica importante, sinais e sintomas. É quase uma análise, uma anamnese. Fragmentação interna e os vários eus. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou mal. Tem dia que eu estou mais professor, tem dia que eu estou mais não sei o quê. Tem dia que não fala comigo, não. Tem dia que eu chego na academia falando com todo mundo. Tem dia que não fala comigo, não, que pelo amor de Deus, estou irritado hoje, não me estressa, não. Tem dia que eu preciso beber um negocinho, tem dia que eu... o que é isso? É crise existencial? É dupla personalidade? É tripla personalidade? Qual é a história? A gente só tem um ego. Mas cada vez que uma sombra aparece, é uma pessoa diferente. As sombras são diferentes do ego. Então elas começam a aparecer. Se alguém fala pra você assim, nossa, mudou rápido, hein, de humor? O que houve? Aconteceu alguma coisa? Né? Ah, não, são meus hormônios. Eu vou ficar quieto. Cadê minha água? Deixa eu tomar água. São meus hormônios. Eu escuto as coisas dela. Deixa isso pra lá. Quando eu tenho comportamentos diferentes
em momentos muito próximos, numa mesma semana, variação muito grande, chama-se de fragmentação interna. Às vezes essa fragmentação gera uma bipolaridade e aí só psicólogo, às vezes psiquiatra, para dar um remedinho para juntar tudo de novo, porque fica feia a coisa. E por último, o medo e a recusa ao autoconhecimento. Sempre que você tiver uma oportunidade de alguém falar alguma coisa sinceramente para você e você disser, abre aspas, eu? 3 exclamações, fecha aspas. Recusa ao autoconhecimento. Né? Tem uma ferramenta chamada janela de Joe Harry, não é Joe Harry, é Joe e Harry, são 2 pessoas diferentes, 2 psicólogos diferentes, né? O Joe Harry, onde tem o eu cego. Todo mundo vê, menos eu. Ah, Vitor, você é muito agressivo. Eu? Tu é muito debochado. Eu? Que isso? Quase um ser de luz, estudo Joana, vou na casa espírita, tomo passe, faço obsessão, vou na macumba, vou na igreja evangélica, vou em tudo quanto é lugar para ver se melhora a situação e não adianta. Recusa ao autoconhecimento, tá? Final da palestra, quem marcou as 4 opções pode pegar ali a palestra, fica tranquilo discretamente, não precisa falar com ninguém. Espera acabar o passe, vai ali, pega, porque tem um texto gigante ali de 30 páginas. Tá? Pode ficar sentado por enquanto, calma, um monte de gente se mexeu assim. Calma, depois. Diga. Mando. Tá ali salvo. Ai, sentiu interesse, hein? Sentiu interesse. Tá salvo no computador da casa. Já deixei a apresentação e tá salvo ali o PDF. Hã? Mas então, o que é a alma? A alma é o self. O self precisa de um ego para estar encarnado, mas carrega todas as outras encarnações em formas de sombra. A integração ou a individuação que Joana prega, que o budista chama de iluminação, a gente chama de reforma íntima, Joana chama de individuação, de indivíduo indivisível. Quando as sombras se agregam por iluminação, por muita luz de todos os lados, por uma conversa muito longa, a gente integra essas sombras ao self e mostra para ela que elas não precisam ficar saltando na sala e me fazendo passar vergonha. Eu não preciso do complexo de superioridade, porque eu não preciso me comparar. Eu não preciso do complexo de inferioridade, que vem da criança ferida, porque não é assim que funciona. Eu não preciso do complexo de herói, porque eu não sou o Nemo, não vou salvar a todos do planeta. E eu não tenho razão sobre tudo. Quer ver uma coisa? Já viu gente, sem olhar para o lado, se comportem, que vive dando opinião na vida dos outros? Eu não vou citar, mas tem alguém na minha família que é assim, você deveria fazer isso assim, assim, assado, você deveria fazer... Você, cara, pra tua vida a melhor coisa é isso. Sara, pô, você tinha que isso, aquilo, cadê a Nádia? Tem solução para todo mundo, a vida dele é uma tragédia. Por que isso é mais fácil? Quanto mais para fora, menos eu preciso discutir comigo mesmo. Beleza? Show. Joana apresenta um checklist rápido. Se quiser pode ir marcando aí, anotando. Quem gritar bingo primeiro também ganha a palestra. Está aqui já. E eu vou passar rápido para poder chegar na analogia que eu quero fazer. Como ferramentas práticas de autoobservação. Reação de raiva. É legal pra caramba. Quando eu monto a palestra, eu falo assim, Jesus amado, eu vou ter que falar isso. É muita cara de pau. Eu, com a minha personalidade, as minhas sombras, deve ser alguma coisa espiritual eu ter escolhido estudar Joana e alguém me liga para fazer uma palestra no sábado. Qual o tema? Eu não sei, eu estava viajando. Qual o tema? Não sei, eu trabalho com as sombras. Sabe quando tu não pensa muito? Alguém encosta do teu lado? Não é alguém, sou eu mesmo querendo botar para fora isso. Mas é meio louco isso. Então vamos lá. Reação de raiva ou irritação desproporcional quando alguém te critica ou a uma situação qualquer. Aí você tem que se perguntar, qual a parte de mim se sente tão ameaçada ou invalidada por isso? Que verdade sobre mim eu não estou querendo admitir? Já que eu frequento a casa, rezo, faço evangelho no lar, faço caridade, pago o dízimo, vou na macumba, não é possível que aconteça isso comigo, que essas discordâncias todas, tá? Outra, são só 18. Sentimento intenso de inveja ou admiração exagerada pelo sucesso de alguém.
Pô, tu viu fulano? Que carro novo, lindo, que espetáculo. Tu viu a mulher do vizinho? Que, nossa senhora, toda recalchutada, toda nova. Tu viu a viagem que o cara fez para a Suíça? Eu não consigo viajar para Nova Iguaçu. O cara me vai para a Suíça. E é professor também. Como consegue? O que o sucesso ou a qualidade dessa pessoa representa, que eu sinto que me falta, que não mereço ou que reprimi a mim mesmo. Grande parte é recalque. Eu acho que não mereço, eu recalco. Eu não consigo. Por não acreditar que não mereço. Julgamento severo e constante. Ah, minha especialidade. 10. Se eu for botar notinha, 10. Olha para o lado, se você é assim, você tinha que ser mais gordo, tinha que ser mais magro, tinha que ser mais... Julgamento severo dos defeitos alheios. Qual o defeito em mim que esse comportamento está espelhando? Sempre que nós julgamos alguém por qualquer coisa, é porque isso está encontrando consonância comigo. A tradução mais coloquial que a Tânia tem pra gente, Tânia Correia, é: bateu, doeu, pega que é teu. Isso é sensacional. Incomodou é você se vendo no espelho. Incomodou é você se vendo no espelho. Em que área da minha vida eu ajo de forma semelhante? Eu critico, tem um assunto que eu critico muito. E isso aqui me dá uma angústia sincera, né? Já fiz terapia e tudo por causa disso. A corrupção. A corrupção me dá uma angústia, me dá vontade de matar uma meia dúzia. E aí Tânia me diz que a gente tem que orar por eles. Para orar para ir para o inferno. Mas não pode. Então, agora eu fico pensando, o que isso ressoa para me dar essa sombra tão agressiva? Deve ter alguma coisa esquisita aqui dentro. Só não sei direito como é que trabalha isso, mas tudo bem. E todas as vezes que eu fiz terapia, quando eu resolvi abrir a caixa de Pandora, eu meti o pé. Eu me dou alta. Eu falei, não, já estou de alta, já estou bem. Estou sem dinheiro, chega. Padrão repetitivo de procrastinação ou autossabotagem em metas importantes. Qual é o medo real por trás da minha inércia? Qual é o medo do sucesso que eu tenho? Qual é o medo de falhar? Ou, sutilmente, o medo de ter sucesso e das responsabilidades que isso traz. Eu queria muito ser palestrante. Tem gente que é assim, né? Queria muito ser... Tu não sabe quanto que isso aqui dá... Antônio Palestrante, isso dá uma agonia no coração, né? Tu tá sentadinho quietinho, depois que empolga, vai embora. Mas enquanto você tá sentadinho quietinho, dá uma aflição danada. Atrações ou repulsas fortes e inexplicáveis por certos tipos de pessoa. Nossa, eu só arrumo traste. Quem já escutou isso, gente? 62 anos, nossa, quinto marido, quinta esposa, só arrumo traste. Tem uma amiga minha que está no 7º casamento, mas ninguém presta. Falei, tu que não presta. Nossa, você é muito sincero, desculpa. Tu que é uma mala sem alça. Workaholic, enlouquecida, grossa, que nem um... Entendeu? Por que a gente tem atração por essas pessoas erradas? Porque acalenta o coração, é igualzinho a gente. Não, eu não sou igual àquilo. É igualzinho. Que qualidade reprimida, positiva ou negativa, essa pessoa está ativando em meu inconsciente? E o que eu preciso aprender com ela? É sempre o aprendizado. Qualquer salto que você tenha, a pergunta é: o que eu tenho que aprender? O que isso quer dizer para mim? Sonhos recorrentes com temas de perseguição, vergonha ou inadequação. Saindo pela na rua, passando vergonha, qualquer coisa desse tipo. Fala com a terapeuta, ela resolve. Mas, que aspecto de mim eu estou tentando evitar ou fugir? Eu quero bloquear, eu não quero mostrar para ninguém. Eu cego. Que situação na minha vida desperta esses sentimentos de inadequação? Tá todo mundo tranquilo? A palestra acolhedora, né? Explosão de ciúme. Pô, nossa, não, eu não tenho ciúme. A não ser que aconteça alguma coisa. Aí eu explodo e quero matar todo mundo. Possessividade ou necessidade de controle? De onde vem essa profunda insegurança ou medo da perda? Qual a carência afetiva do passado, desta e de outras vidas, que está sendo reativada? Porque a sombra, ela precisa de um gatilho. Ela está quietinha, não acontece nada, tranquilo. Me fecha no trânsito. Eu já contei para vocês, né? Que outro dia bateram na minha traseira. Eu já desci do carro. Quando eu olho, era da casa espírita, gente. Oi, tudo bem, abençoada? Como é que você tá? A Andréia estava dirigindo, eu volto pro carro. Ué, o que houve? Falei, é da casa espírita.
Só Jesus. Vamos lá. O que Joana coloca também pra gente? Joana é muito pedagógica. Ela dá o conceito, ela explica de onde vêm as coisas, explica as consequências e explica o trabalho que tem que ser feito. Lembrando, Joana orientou, tanto antes da encarnação quanto durante a encarnação, não só Divaldo, mas Freud e Jung e mais uma pleiade de psicólogos, que tinham a função de chegar na psicologia transpessoal, de cravar e dizer a reencarnação existe. Nem Freud, nem Jung. Freud cravou o inconsciente e Jung cravou o inconsciente coletivo como se fosse da sociedade. E Joana afirma que o inconsciente coletivo, na verdade, esse coletivo é eu mesmo. Eu mesmo. Então, primeira coisa, Sócrates, né? Uma coisa bem socrática, conhece a ti mesmo, investiga-se. À noite, todo mundo faz prece à noite, obrigado, Papai do Céu, parará, parará, parará. Em seguida, começa a se estudar para saber quem é você. Autoconhecimento. A premissa básica de Joana é o autoconhecimento. A premissa básica da psicologia espírita é o autoconhecimento. Aceitação radical e integração. Aceita que dói menos? Aceita que é invejoso, aceita que é promíscuo, aceita que é corrupto, aceita que é julgador. Aceita. Por quê? Quando você aceita, você tem o primeiro passo para começar a trabalhar naquela sombra. A pegar um holofotezinho, colocar ali e falar, o que está acontecendo? Fala para mim. Fale-me sobre sua infância. Né? Se for psicanálise é assim, fale-me sobre sua infância. Então a gente tem que buscar uma aceitação radical e integrar isso na vida da gente. Outro ponto, auto-perdão como terapia de culpa. A gente invariavelmente vai se sentir culpado pelas besteiras que faz. Né? Porque xinguei o outro, porque agredi, porque fui corrupto, porque fui... qualquer coisa, a gente se sente culpado. Mas a gente precisa do auto-perdão. São as duas bases da terapia de Jung e as duas bases da terapia de Joana. O autoconhecimento e a aceitação, o autoconhecimento e o auto-perdão. Isso gera movimento, isso gera um impulso. Esses três aqui têm uma característica um pouco mais passiva, de se conhecer, de aceitar, de ter um auto-perdão. As outras três, vontade como ferramenta de mudança. Emmanuel tem um livro psicografado por Chico Xavier, né, de Emmanuel, que é Pensamento e Vida. E ele fala justamente sobre isso, a força que o pensamento e a vontade têm. E lá no preâmbulo do livro, diz que aquilo ali é um curso pré-encarnatório que todas as pessoas passam antes de encarnar, que a gente esquece. O danado do véu do esquecimento é bom por um lado, mas a gente esquece os ensinamentos. É complicado pra caramba. Então a gente tem que buscar ter a vontade de melhorar, ter a vontade de trabalhar com essas sombras. Prece e meditação. Na prece você pede e pergunta, questiona. Na meditação você escuta. Mas aí eu faço a prece e vou para o WhatsApp. Faço a prece e vou para o Instagram. Na hora de escutar a resposta, aquela iluminação, aquela intuição, aquela bênção, o que eu estou fazendo? Postando meme na internet. Prece de um lado, meditação. São sintonizadores da alma. E por último, óbvio, a caridade. A ação no bem como psicoterapia ativa. 3 mais contemplativos, 3 mais de ação. Tranquilo até aí? Facinho? É fácil, Joana é bem tranquilo. O pessoal reclama de Joana, mas é tranquilo. É um chute na canela a cada capítulo, a cada leitura. Vamos lá. Joana traz, tem alguns livros, né, são 16 livros, tem alguns livros que são muito próximos do Evangelho, outros são muito próximos da psicologia. Tem um que é o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então ela mistura a psicologia profunda e junguiana com a questão do Evangelho. E tem uma análise que ela faz, discorrendo bem durante 2 livros, em vários capítulos durante esses 2 livros, Em Busca da Verdade, que é o 15º, e Psicologia da Gratidão, que é o 16º e último, que ela faz uma analogia muito interessante sobre a questão das sombras com uma parábola do Evangelho, que é a parábola do filho pródigo. E ela vai dizer o seguinte: primeiro filho pródigo, a sombra que quer tomar conta de tudo, faz o quê? Pega a mala, pega a mochila, pega o dinheiro que me pertence e faz o quê? Vai para a vida.
invariavelmente, sem conhecimento, sem proteção, vai acontecer o quê? Quebrar a cara. É invariável. Né? A arrogância, a prepotência, a falta de conhecimento vai fazer com que o filho pródigo quebre a cara. Joana, não dá para falar aqui, mas Joana traça um processo bem detalhado, bem meticuloso, durante 2 capítulos desse 15º livro, A Busca da Verdade, onde ela vai, passo a passo, esmiuçando essa parábola e falando do que o filho pródigo levou, todas as suas... Ela não fala dos bens, ela fala das certezas, das arrogâncias, das prepotências. Levou essa sombra, tomou conta daquele ego e foi para fora. Saiu da casa do pai. Esse ir para fora vai gerar um vazio existencial. Quando é que ele, e tem esse termo de Joana, né? Cai em si. Não antes. Quando é que ele cai em si? Quando ele está comendo o resto da comida que ele dá aos porcos. Ele cai em si e fala, peraí, eu tenho um pai bom e benevolente, estou comendo o resto de comida de porcos. Ele cai em si, e o cair em si, a aceitação, de acordo com Joana, de acordo com Jung, de acordo com Freud, de acordo com qualquer psicólogo, a aceitação, que a gente viu lá atrás, é o primeiro passo da cura. Agora, se eu digo assim, não, eu não sou arrogante, eu não sou prepotente, eu sou humilde. Inclusive, sou um poço de humildade. Como é que eu vou curar a arrogância? A intolerância? Não, eu sou super tolerante. Eu e Monja Coen. Eu e Dalai Lama. Só um luxo. Sempre que eu nego uma característica, como eu vou consertar aquilo? Se eu negar, eu não conserto. O cair em si, estou comendo a comida que sobram dos porcos. Cai em si. Aceitou que fez? Besteira. Invariavelmente, a sombra, em algum momento, sinaliza isso e o ego percebe que fez essa besteira. Ele volta para casa, mas não é uma volta indolor, não é uma volta, tranquila, cheguei. Não, ele volta o quê? Humilhado, dolorido, magoado e esperando o pior. Concorda com isso? E o filho mais velho? Ah, nossa, ele é perfeito, né? Anos estudando espiritismo, sempre achei que o filho mais velho era o exemplo sensacional, maravilhoso, espetacular. Tu lê o capítulo de Joana, 3 páginas, descendo a lenha no filho mais velho. Eu falei, como assim? É o cara que ficou lá cuidando. Mas o filho mais velho é a sombra do quê? Esse aqui é a sombra arrogante, prepotente, valente, que vai para o mundo e se lasca. Esse aqui é um medroso que se encobre na barra do pai, da saia da mãe, do pai. Ele é o julgador. Como você vai acolher o filho que foi embora? Não foi essa a primeira frase? Como? Então ele não é o self. Ele é sombra assim como o outro. Só que é outro tipo de defeito. E são muitas sombras que a gente pode ter. Dezenas, centenas de tipos de sombra. E Joana explica isso aqui, nossa, uma perfeição. E ela vai dizer o quê? Quem é o self? Quem é o integrador? Quem é que restitui a dignidade do filho pródigo? De banho. Chama os empregados. De banho. Que mais? Roupa e o anel. O anel traz dignidade. Se você tem um anel, se você tinha um anel, você era digno. E ele já tinha vendido o anel dele, feito alguma bagaça com o anel dele, etc, etc. O filho mais velho reclama. O que ele faz com o filho mais velho? Venha para a festa. O self integra todas as sombras. A função do self é integrar todas as sombras. O problema é que a gente não escuta o pai. Por quê? Porque ele está obscurecido, resolvendo os pepinos, tentando manter a gente minimamente são, tentando resolver as nossas sombras, que forçam muito a barra em aparecer, que tem muita força. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a sombra não é algo fraco, não é algo, não, eu controlo, é tranquilo. Você recalca a primeira vez, recalca a segunda, recalca... Quando explodir, vai quebrar tudo, vai xingar os canecos, vai matar alguém, vai fazer alguma bagunça grande. Então, o pai tem uma dificuldade de ser ouvido. Na parábola, o pai é o self, que está sempre buscando trazer luz para os filhos,
independente do tipo de sombra que ele seja. Quem daqui teve essa visão da parábola? Que o filho também era sombrio, o filho mais velho? Porque eu não tive. Eu só estudando Joana, porque eu sempre criticava o mais novo e o mais velho, esse garoto bom, né? Garoto bom, educado, bonito, polido, crítico, mas tá certo, o outro fez um monte de besteira, tem que criticar. Pô, eu sou julgador pra cacete, pelo amor de Deus. É natural que a gente fique do lado desse aqui e critique esse. Não devemos criticar o outro por ter um defeito diferente do nosso. É só um defeito diferente. São coisas diferentes. Na analogia que Joana faz, ela explica. São sombras diferentes. E podia ter 132 filhos aqui, com sombras completamente diferentes. Além da arrogância, além do julgamento, além do medo. Que esse cara aqui era medroso e julgador. Ô, praga. E egoísta, porque ficou lá, tranquilo, vou ficar aqui. Meio que Alfred, né? Eu não quero ser o Batman, não quero ser o Alfred. Eu moro no castelo, como a comida da casa, da mansão lá do Sr. Wayne, não me exponho, não arrumo confusão. Covarde. Covarde. Isso é uma sombra. Hã? O que foi? Hã? Ué. Mas, sim, trabalhou. Mas todos nós trabalhamos. E, de novo, a sombra ela não é inútil. Ela tem várias funções. A sombra ela vai nos mostrar o que nós precisamos corrigir. Ela vai nos mostrar, muitas vezes, o como precisamos corrigir. Ela vai mostrar o que ela precisa ser iluminada. Ela vai nos trazer dicas disso. O problema é que, como ela é inconsciente, aí vai uma coisa mais psicologizante. O nosso racional usa o idioma que a gente conhece, não é isso? O nosso inconsciente usa que idiomas? Sonhos, símbolos e imagens. Nosso inconsciente não fala português. Não fala nossa língua. Não é consciente, ele é inconsciente. Quando você tem sonhos esquisitos, quando você tem imagens esquisitas, medos esquisitos, esses símbolos todos, esses complexos todos, são o inconsciente jogando mensagens para cima e gritando o que nós precisamos melhorar. O problema é que a gente não entende. Aí precisa de terapia, né? Aí anota lá, marca na agenda e tal, porque não tem jeito. A psicologia é treinada para isso. Joana treinou durante anos e anos e anos, estudou 50 e poucos anos só para orientar Freud e Jung. Só para orientar esses dois. Entendeu? Palestra tranquila, serena, dever de casa, pegar as anotações, fazer o passo a passo e buscar o quê? Iluminar as sombras. Bingo! Quem quiser tá aqui a palestra. Um abraço, boa noite. Muito obrigado, Vitor. Eu acho que ele atingiu o objetivo de ser consoladora. E acolhedora. Falar de nós mesmos não é fácil. Somos nós. Somos nós, só nós. E a gente sempre imagina que o palestrante, quando ele está aqui, ele fala só para... Nós somos 60 pessoas, 50, enfim. Na realidade, tem dezenas e dezenas de espíritos aqui. E que, às vezes, tem uma oportunidade de poder se entender. Quantos espíritos estão aqui que nunca escutaram isso? Que nunca poderiam dizer assim, poxa, quer dizer que eu posso me curar? Eu posso não ser assim? Então, a gente... Obrigado. Não sou médio não, mas funcionou. Tá bom. Gente, deixa eu passar aqui alguns avisos para vocês. E... Esta aí do lado tá boa, hein? Vamos lá. Bom, eu acho que o aviso mais importante é nossa festa julina. Dia 5 de julho começará às 15 horas, tá?
Por que vai começar mais cedo? Porque nós teremos muitos pais, muitas crianças aqui e nós também, os adultos. Então, vai ser uma festa diferente, mais acolhedora e um detalhe, uma forma também de juntar as famílias. A casa espírita tem essa função de casa, de lar. Então, é uma forma da gente juntar as pessoas. E a Edilene, que está coordenando esse encontro, vamos por assim dizer, né, pediu um favor para a gente. Né? Não é nem um favor, acho que assim, seria uma coisa legal de fazer. Ela pediu que a gente pudesse contribuir para a festa. De que forma? Trazendo um caldo para a gente compartilhar, trazendo um bolo caseiro, uns docinhos. Docinho, então, todo mundo gosta. Prendas, muito bom, prenda para as crianças brincarem à vontade, né? E se o adulto também quiser brincar, não tem problema, tá? Então, assim, quem puder contribuir, quem puder ajudar a gente, né? Na verdade, nós fazemos para nós mesmos, né? Na verdade, a gente dá as coisas na compra, né? A verdade é essa, porque é a forma que a gente tem de dividir, de ajudar a casa e também da gente se, enfim, em vez de a gente pagar um ingresso muito caro num show, a gente traz um bolo, traz aqui um caldo e vem se divertir com a gente. A gente compartilha da alegria, entendeu? Bom, o outro aviso... Ah, sim, o Mauro sempre fala que é o seguinte, que é pra gente vir a caráter. Então, assim, não tem dúvida assim, mas eu vou vestido para caipira e eu vou sozinho, né? Não, gente, não é pegadinha. Por exemplo, o Edson, por exemplo, já deu mais ou menos uma dica aqui. Já tá mais ou menos vestido, entendeu? Não fui eu, não, foi ele, ó. Teu amigo, foi tu mesmo? Você só amplificou. Tá bom. Você vê, gente, assim, não é pegadinha, não, gente. Tudo pode vir, as moças, as senhoras, pode vir de Maria Chiquinha, botar aquele negócio no rosto, assim, aquele negócio pretinho assim, entendeu? Pintinha. Isso, aí, aquele negócio, coisa de... Enfim, na outra encarnação eu sabia, essa eu não esqueci. Esse negócio do esquecimento é fogo. Ainda bem. Então, gente, nós contamos com a colaboração de vocês. E o mais importante, venham. Porque, enfim, o encontro é pra gente mesmo, tá bom? Não é pra de fora, não, gente. É só pra gente mesmo, tá? O outro aviso 4 de julho começa a nova turma do ESD, tá? Sexta-feira, às 20 horas, nesse salão. Antônio, como é que eu faço? Conversa com Edson depois do passe. Tá aqui, ele que é o coordenador. Mas, basicamente, é só chegar, gente. Dia 4 de julho, a Deolinda Amorim está aguardando vocês. Pode? Oi? Então, já tem 24 pessoas inscritas, entendeu? E o detalhe, o ESD, quanto mais pessoas nós tivermos, melhor fica, porque cria uma dinâmica, cria massa crítica, as pessoas comentam, as pessoas perguntam. Então, assim, é um estudo legal. Eu e minha esposa, nós fomos da 2ª turma. Nós já estamos na 14ª turma. Em espírito. Oi. Sim, muito bem lembrado. A festa vai de 15 até as 18h45 e depois nós teremos a palestra normalmente de sábado. Tá bom? E a nossa palestrante está ali, Eleonora Belmiro. Mas por que desafio? Não, isso é uma sombra. Isso é uma sombra boa. É uma sombra boa. Exato, é isso aí, é uma sombra boa. Não, vai ser boa, toda palestra é boa. O que muda é como nós escutamos. A verdade é essa. O que muda é como a gente escuta. E mais um aviso, é o curso de passe. Quem quiser fazer o curso de passe vai acontecer no dia 26 de julho, num sábado, das 15 às 18 horas, aqui nesse salão. Quem tiver interessado no curso, não tem nenhuma assim, eu preciso ser espírita há 50 anos. Não. Trabalha na casa, quer fazer o curso de passe? Não tem problema.
Ali tem 2 cartazes, tem um do lado do painel de alarme e tem o outro nessa coluna ali. É só apontar o celular, acessar o QR Code e fazer a inscrição, tá bom? E Carlinha, amanhã, palestra da AME, tá? Pelo Facebook da AME Teresópolis, 10 horas da manhã, e pelo YouTube também da AME Teresópolis, tá? Doutor Rodolfo, tá bom? É que eu pedi, eu não sabia se ia dar tempo. Oi? Essa é boa, é a cura de um paralítico. Tá bom. Gente, muito obrigado. Ah, tá bom. É porque já perguntou. Ele já fez o meu trabalho. Né? Mas tudo bem. Mas assim, para formalizar, quem nos visita hoje pela primeira vez? Qual o seu nome? Vanilza, seja muito bem-vinda. E eu tenho certeza que você gostou. Viu? Tenho certeza. Gente, agora vamos fazer a nossa prece final. Eu vou pedir para a companheira... Deu branco. O cabelo branco. Poxa, deu branco, eu estou pensando em outra coisa. E depois nós vamos ter o trabalho de passe com o Edson, que já está aqui. Lembrando, o passe não é obrigatório, tá? Então, quem quiser, é só ficar no lugar que um companheiro vai chamar para a sala de passe, tá bom? Eleonora, por favor. Tu vê, um branco é muita coisa. Desculpa, obrigado. Senhor da vida, gratidão. Gratidão pelo momento de estudo, pela iluminação. Gratidão por podermos nos conhecer melhor. Que não percamos a oportunidade de estarmos sempre à procura de nós mesmos, a cada dia, para que sejamos melhores. E que tentemos abandonar e nos desprender do homem velho. Esteja conosco, agora e sempre, que assim seja.